Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E essa semana, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, divulgou um dado importante e preocupante. Os fumantes gastam aproximadamente 10% da renda para manter esse vício, que ainda pode provocar mais de 50 tipos de doenças e pelo menos 12 tipos de cânceres. É um problema muito sério, crônico e que afeta diretamente a saúde não somente do indivíduo, mas a saúde pública. E felizmente aqui em Alagoas nós temos uma coordenadoria que fomenta alternativas para aquelas pessoas que querem deixar esse vício que tanto prejudica. E eu estou aqui justamente com a dona Eunice Canuto, que é coordenadora do Programa Estadual de Combate ao Tabagismo, a quem já agradeço aqui pela presença. Muito obrigado por estar conosco, disponibilizar um pouquinho do seu tempo, dona Eunice, para a gente mostrar que é possível, sim, apagar essa ideia do cigarro, não é? Exato. Warner, nós aqui agradecemos a oportunidade para divulgarmos as ações, as informações que precisam chegar à população para que evite. Se já está fumando, nós temos alternativas, que temos programas, temos núcleos de atenção ao fumante que podem acolher esses fumantes. E, ao mesmo tempo, já que o público jovem é o público-alvo para a indústria do tabaco, nós desenvolvemos atividades educativas para evitar o primeiro trago. Isso é que é o mais importante, né? É evitar o primeiro trago. Muita gente talvez sequer soubesse que existe uma rede nacional, estadual e também municipal para dar esse apoio às pessoas que de alguma forma já sofrem, né, por conta do vício do cigarro, do tabagismo. Então eu queria ver se a gente começava o nosso bate-papo esclarecendo justamente como é essa estrutura pública que pode ser utilizada pela pessoa que quer deixar o cigarro. Isso. Eu posso ir mais além? Pode, sim, claro. É o seguinte, claro. O tabagismo é considerado uma epidemia mundial. Então, por ser considerado uma epidemia mundial, foi feito um acordo, o primeiro tratado internacional de saúde pública, onde vários países, mais de 197 países, assinaram esse acordo em reduzir a prevalência do uso do tabaco no mundo. E entre uma das ações do combate mundial, nós temos o Dia Mundial de Combate ao Fumo, que foi comemorado ontem, 31 de maio. São duas datas pontuais, 31 de maio, Dia Mundial de Combate ao Cigarro, ao combate ao fumo, e Dia Nacional, que é dia 29 de agosto. Então, ontem foram desenvolvidas ações em todo o país, a nível nacional, para que a gente possa falar como é que está formada essa rede. Nós temos o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, a nível nacional. Temos o Programa Estadual de Controle do Tabagismo e temos os programas municipais de controle de tabagismo. Então, funciona como uma rede de atenção aos tabagistas. Não só no tratamento, mas desenvolvendo ações de promoção e ações educativas para que evite que a pessoa chegue a fumar, certo? Então, nós temos implantado nos 26 estados no Distrito Federal e temos implantado no estado de Alagoas. E em Alagoas nós temos atualmente 13 municípios que têm núcleos de atenção ao fumante. É um número ainda, infelizmente, pequeno, esse dos municípios, né? Nós temos 102, se 13 já estão vinculados, é um pouco menos, aproximadamente 10%, né? Isso é preocupante de alguma forma, não é, Eunice? Porque é tão relevante que o município tenha essa estrutura para beneficiar a sua população, para diminuir os custos decorrentes de internações, de complicações provocadas pelo cigarro, e é importante que eles procurem também o Estado para buscar essa vinculação e, no final das contas, receberem todo esse aparato que já está estruturado, montado, para beneficiar a cidade e o cidadão, no final das contas, né? Isso. Agora, para a gente falar sobre isso, Arne, eu tenho que me
pautar a outra pandemia. Em 2019, nós tivemos a pandemia da Covid. Isso. Antes da pandemia, nós tínhamos 22 municípios que tinham os núcleos de atenção praticamente o dobro, né? ao fumante. O que aconteceu? Durante a pandemia, porque foi preciso que as pessoas se isolassem para resguardarem as suas vidas, o programa houve uma redução. Então, por conta disso, nós estamos, 2023, a gente está retomando essas ações. Como é que a gente está retomando as ações? Sensibilizando os municípios para que eles implantem esses núcleos de atenção ao fumante. Só que para a gente implantar o núcleo de atenção ao fumante no município, o que a gente precisa? A gente precisa que eles tenham uma equipe técnica multiprofissional que vá trabalhar com essas ações. Então, nós precisamos do médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo e ainda temos outras categorias de saúde que podem participar dessa equipe para compor o núcleo de atenção ao fumante. A partir daí, é feita uma capacitação e com essa capacitação os municípios eles já estão, vamos dizer, preparados para iniciar o tratamento nos seus municípios. Eu acredito que não seja tão difícil porque os municípios já dispõem desses profissionais. Às vezes é só uma questão de organização, de articulação, desse contato mesmo com o Estado, que naturalmente já pode fornecer essas orientações e deixar ali um ambiente próprio para que o núcleo funcione, né? Exatamente isso. Por isso que a gente trabalha buscando a sensibilização dos municípios, dos gestores, dos secretários municipais de saúde, para que eles... vamos dizer, como é que eu posso dizer? Para que sensibilizá-los para que eles despertem, né? Para essa implantação, despertem, né? Para essa importância. E a capacitação é o momento que a gente utiliza para trazer novos municípios, a adesão de novos municípios. É uma das estratégias da capacitação e outra a mobilização junto ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde para que eles sensibilizem também os seus gestores visando essa implantação. Eu estou batendo um pouquinho nessa tecla porque, como a senhora bem explicou, isso é algo que vem no nível internacional e aí ele vai descendo, né? Vem nível federal, estadual, municipal, né? Passa por todas essas gestões que incluem, de fato, a administração tripartite da saúde. No final das contas, todos são contemplados. E já que é de graça, que é tão bom, por que o município não participar, né? Vou aproveitar agora para pegar esse gancho aqui da senhora. Vai que algum prefeito já está nos assistindo, um vereador ligado à gestão ali, ou até um cidadão que quer deixar esse cigarro, sabe que na cidade dele não tem, vai bater lá na porta do gabinete, prefeito, me ajuda, eu quero esse negócio aqui. Como é que o município pode fazer, então, para se integrar, para receber esse benefício gratuito, essa estruturação lá? Nossa, é só nos procurar. Ele tem o secretário municipal de saúde, procura. Nós funcionamos ali no prédio do Sereste, que é no Santo Eduardo. Funciona ali no antigo CSU, né? Paralela principal, se eu não me engano, é isso mesmo? Vizinho ao CSU, é Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador. Nós estamos dentro da Gerência de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, funciona o programa. E nós temos, através do e-mail, tabagismoalagoas@gmail.com. tabagismoalagoas@gmail.com. Mandou, solicitou, isso. Certamente já vai receber uma atenção especial, né? Pode nos solicitar, pedir a nossa ajuda e a gente se disponibiliza em fazer. Até, assim, depois da pandemia, quem vem fazendo essas capacitações é o Instituto Nacional do Câncer. O Programa Nacional junto ao Instituto Nacional do Câncer. Que é uma das principais referências mundiais, né? Mundiais. Nós temos, assim, eu tenho orgulho do trabalho que eu faço, mas hoje eu tenho mais orgulho ainda de fazer parte dessa rede. A mobilização que foi feita ontem, a nível nacional, a nível mundial, estados, municípios, fazendo as suas ações de prevenção e combate do tabagismo, foi assim uma mobilização linda. Então eu faço parte dessa rede com muito orgulho. Sabe? Que coisa boa, né? E como é que o cidadão, falamos um pouco da questão da gestão e do suporte que é ofertado. Agora, como é que o cidadão, um fumante,
ele pode lançar mão desses recursos? Qual o procedimento? Quais os locais, por exemplo, em Maceió, lá a senhora já citou um deles, que a gente deve adotar, que o fumante deve adotar para buscar esse apoio? Olha, nós temos, como eu disse, no estado nós temos os 13 municípios, e em 3 municípios com núcleos implantados. E no município de Maceió nós temos atualmente 3 núcleos em pleno funcionamento, que é o HU, núcleo do HU, o núcleo de atenção ao fumante do segundo centro de saúde que funciona na Praça da Maravilha e um núcleo lá no Jacintinho, aqui no Jacintinho. Esses 3 estão funcionando. Agora, nós tivemos nesse período, ainda não posso divulgar os 2 mais 3 núcleos que estão sendo implantados, porque oficialmente a gente está aguardando que o município de Maceió ele nos envie o nome desses núcleos, para que a gente possa começar a divulgar. Coisa boa, mas a princípio princípio tem esses 3 em pleno funcionamento. O que acontece? Maceió o maior número de habitantes, portanto, deveria ter um número maior de núcleos implantados. O município, já que nós trabalhamos em parceria com o município de Maceió, ele vem dando esforços para aumentar esse número de núcleos nos bairros. Maceió Excelente iniciativa, né? Pelo menos mais 3 já é uma contribuição grande, né? Haja vistas até o número de municípios com uma pequena participação. A capital, graças a Deus, está conseguindo avançar e proporcionalmente, como a senhora bem disse, pela demanda populacional, precisa de fato desse reforço, até porque é um pouco difícil se deslocar dentro da cidade pela questão de tempo, de custo de locomoção e de trânsito, principalmente aqui na capital. Quanto mais, no final das contas, melhor, porque a gente tende a contribuir a facilitar a abstenção desse vício, né? Exatamente. Aí a gente precisa estruturar esses núcleos, dar maior condição. Acho que pela população a gente precisaria de mais de 10 núcleos, para evitar exatamente a questão do deslocamento, né? A dificuldade, porque para o cidadão parar de fumar, quem já foi fumante sabe o quanto é difícil você parar de fumar. De repente ele decide, vou parar de fumar. Então ele tem que ter um suporte das equipes de saúde, que seja no bairro, que seja mais próximo da localidade, para acolhê-lo naquele momento em que ele decide que vai parar de fumar. É muito importante que a gente tenha essa estrutura. Essa prontidão, vamos dizer assim, né? Exatamente. E a gente vem, dando esforços mesmo, de parceria mesmo, porque é muito difícil você perder um paciente, um amigo, um familiar, por conta do uso do tabaco. Eu peço licença, senhora, para fazer um gancho. Às vezes a pessoa não vai ter a noção real de que a morte foi provocada pelo cigarro. Por que isso acontece? Que no atestado de óbito não vai ter lá, morreu porque era fumante, morreu porque fumava, não é? No final, o cigarro foi quem matou. Mas o que queremos dizer aqui de forma clara é que, apesar de não haver essa definição prática, o cigarro é que muitas vezes acaba matando aquela pessoa por doenças decorrentes desse hábito, que podem vir no sistema cardíaco, no próprio sistema circulatório, respiratório ou de inúmeras outras complicações, a exemplo de cânceres, como citamos aqui na abertura, o que é muito triste no final das contas, porque é uma morte que muitas vezes vem acompanhada de muito sofrimento, né, dona Eunice? Exato. Olha, você tocou numa questão central. Veja, a nível mundial, morrem 8 milhões de pessoas no mundo por causa em decorrência do uso do tabaco. E que são mortes que poderiam ser evitadas. No Brasil, nós temos 156 mil pessoas morrem por ano em decorrência das doenças relacionadas, que a gente chama doenças tabaco relacionadas. Completando o que você já falou, que você foi muito feliz no seu esclarecimento, nós temos mais de 50 doenças
que provocam, que são decorrentes do uso do tabaco e que, inevitavelmente, elas levarão à morte. As doenças cardiovasculares, cérebros vasculares, diabetes, mais de 50 tipos de câncer. Não só o câncer de pulmão, laringe, faringe, traqueia, bexiga. Se você pensar, câncer de próstata, bexiga, qual é a relação que tem com o tabagismo? Mas exatamente tem uma relação e muito forte. Então, são doenças que poderiam ser evitáveis. Tem duas coisas aí. O que o nosso país gasta com essas doenças é um volume muito alto de recursos. Mortes que poderiam ser evitadas. E recursos que também poderiam ser melhor aplicados para investimentos de ampliação da rede, por exemplo. É importante dizer isso, que tem gente que acha que mas o dinheiro está lá para ser gasto, que é até uma certa ignorância no sentido de desconhecimento da informação. Mas o dinheiro está lá, ele poderia ser aplicado de outra forma. E eu já ouvi muita gente dizer também assim, mas se eu fumo, eu morro. Se eu não fumo, eu morro. Deixa eu morrer fumando, porque pelo menos eu me sinto bem. Por hora, até a conta chegar, infelizmente, né? Exatamente. Quando você diz... Porque o tabagismo, veja bem, você tem o fumante, só que o fumante passivo é tão nocivo, porque é muito triste. Você diz, se eu fumo, eu vou morrer, se eu não fumar, eu vou morrer, tudo certo. Mas ele não se preocupa que ele pode estar fumando ao lado do filho, e pior, ao lado do amigo, ao lado de pessoas que amam. E há um intervalo entre o acender o cigarro e morrer. E como é que você quer viver? Acho que esse é o cerne da discussão. Viver bem ou viver sofrendo, viver mal e prejudicando outros, né? Viver com qualidade de vida. Isso é que importa, né? Não é isso? Todo mundo quer ter qualidade de vida. Só que as pessoas, porque assim... A nicotina, ela é uma dependência tão forte que depois você não consegue administrar. É difícil você... É uma droga, né? É importante dizer isso. É uma droga, né? Que causa a dependência. E é uma droga, o pior de tudo é que é uma droga lícita. Então, ela provoca essas doenças e aos poucos o indivíduo ele vai morrendo. Só que no final é muito pior, porque... dizem os especialistas que o tabagista, no final de tudo, ele vai morrer em decorrência de um efizema pulmonar, de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, ou um câncer que quem já acompanhou um paciente com um tipo de câncer sabe o quanto é doloroso o processo, mesmo que as famílias tenham estrutura, mesmo que as famílias tenham recursos, mas a dor emocionalmente e o sofrimento, é difícil, né? Ele é inevitável. E sofre todo mundo no final das contas, né? É algo terrível, porque a gente ouve muitos profissionais da saúde dizerem que quem dá suporte ao doente muitas vezes adoece também e precisa desse cuidado. E quando a gente fala de adoece, não é que, por exemplo, o câncer ele é contagioso, mas é o sofrimento emocional decorrente desse suporte que você acaba precisando despender a alguém que está enfrentando esse problema, ou quaisquer outros, né, que acabam demandando um pouco mais de tempo nessa atenção, nesse suporte. E no caso daquelas pessoas que têm complicações de saúde decorrentes do fumo, não costuma ser diferente do que estamos dizendo, né? Exatamente. O sofrimento, ele é real, ele é concreto. Por isso que a gente tem que lutar, que batalhar, desenvolver ações de promoção. Como é que de promoção e de prevenção, como é que a gente desenvolve as ações de promoção? Fazendo com que a informação chegue a quem interessa. Então, uma das nossas ações é desenvolver ações educativas junto aos escolares, junto aos jovens, para que eles evitem o primeiro trago, certo? E ontem nós fizemos uma ação numa escola ali próximo ao Sereste, sim, que foi bem importante. Os jovens foram duas turmas. O espaço não era muito grande, mas foi muito interessante. Nós fomos 3 vezes à escola e eles fizeram uma dramatização, os alunos, eles fizeram boa, né? Cartazes, informações, e dentre eles tinha um fumante, que é uma pessoa que eu vou querer, um jovem,
A maioria não fumava, jovens de 12 a 17, 18, 20 anos, que eu vou querer acompanhar, para que se ele quiser o suporte medicamentoso, o suporte num núcleo de atenção, a gente vai encaminhá-lo para isso. Então, Deixa eu aproveitar esse seu gancho. Suponhamos que eu seja fumante. Me deu aquele desejo de abandonar o vício. Ou por estar sofrendo já em detrimento dessa dependência que não deixa de ser química também, ou porque estou gastando demais, ou as duas coisas. Como é que eu faço para ter suporte? Vamos supor aqui, pegar um exemplo do caso concreto lá do Sereste. Eu moro no Poço, vou bater lá a porta do Sereste. Como é que é esse meu contato inicial? O que é que a pessoa precisa fazer para ter esse suporte garantido? É só chegar, portas abertas? Se chegar até a coordenação, a gente encaminha para essas, de acordo com a localidade onde ele mora, onde ele reside, a gente encaminha para esses núcleos. Lá nos núcleos, eles vão receber o primeiro atendimento e, como o número é grande de fumantes, ele pode aguardar numa lista de espera, mas ele sabe que ele vai ter todo o acompanhamento da equipe Profissional, né? É. E como é esse atendimento? Vamos supor que já avancei uma suposta lista ali que pode existir de espera, ou quando eu cheguei, graças a Deus, já tinha vaga. Como é que passa a ser esse atendimento? Eu vou fazer uma analogia, a senhora me corrija aí se eu estiver errado. É mais ou menos como aquele programa dos Alcoólicos Anônimos, que às vezes é um pouco mais conhecido, é totalmente diferente? Isso. Aí a gente já vai falar um pouquinho sobre o núcleo de atenção ao fumante. Ele é engajado, ele procura a unidade, depois que a gente presta as informações, se procura a gente ou se procurar a própria unidade, porque ele ouviu alguém falar na televisão ou no rádio, ele vai procurar a unidade ou ele procura a gente encaminha. E aí o que é que vai ter? Nesses são formados grupos de aproximadamente 15 pessoas. Nesses grupos, eles vão ter o apoio medicamentoso, caso seja necessário, mas eles também eles vão participar de palestras onde eles vão ouvir. A gente vê assim, que problemas semelhantes, soluções semelhantes, de como parar de fumar. Cada um ali naquela troca, porque o que a gente preconiza, o Programa Nacional, é que você pare de fumar sem utilizar a medicação, ou utilizar a medicação o mínimo possível. É mudança de comportamento. Por exemplo, eu fumo. Qual o gatilho que eu tenho para fumar? O que é que me dá vontade de fumar? Um cafezinho? Para muitas pessoas é a própria ansiedade, a correria do dia a dia, né? Isso. Qual é o gatilho? E nesses grupos a gente vai discutir exatamente isso com eles. Qual é a estratégia que você usa? Por exemplo, na hora que dá, porque quando ele começa a deixar de fumar, vem uma coisa que a gente chama de fissura. Aí no momento da fissura, ele fica louco, desesperado para fumar. Como uma abstenção, que é né? Com a abstenção. Abstinência, melhor dizendo. Exatamente, com a abstinência. Decorrente da abstenção do fumo, né? Isso. Não deixa de ser. E aí o que é que ele faz? Naquele momento da fissura, toma um copo com água, por exemplo, faz um exercício respiratório, uma meditação, coloca um pedacinho de cenoura, a cenoura em fatias, porque ele é rápido, dizem que a fissura ela é rápida, então ele passa rápido. Vamos distrair a fissura naquele momento em que ela vem. Desviar o foco daquele que era o gatilho, isso, né? Que acabava despertando essa vontade, né? Isso. Aí só mais um pouquinho. Aí o que acontece? No primeiro mês, quando ele chega, ele participa de 4 reuniões. Ele se compromete a participar de 4 reuniões, esse grupo de 15, para que você possa discutir de uma forma melhor, porque cada um vai contar as suas dificuldades e as suas experiências. Então, as reuniões são semanais. Nos 2 primeiros meses. No primeiro mês, a partir do segundo, terceiro mês, já vai distanciando um pouco, porque ele já está vendo estratégias e colocando em prática o que é melhor para ele. E o tratamento ele vai até durante 1 ano, porque às vezes o paciente tem muita recaída, né? Às vezes ele começa forte, vai firme e forte, mas vem às vezes algum problema emocional, né? Uma dificuldade,
coisas que todos nós passamos, uma dificuldade financeira, um pagamento que atrasa, uma perda do emprego, perda do ente querido. Então, tem N situações que podem levá-lo a uma recaída. Então, ele vai precisar desse suporte. Então, se ele tiver a unidade disposta a retomar, porque todo mundo sabe que como o vício ele é muito difícil de ser combatido, o que você pode fazer? É acolhê-lo. É o acolhimento, a diferença é o acolhimento no momento que ele precisa, na recaída. Não deve ser, voltou porque não teve esforço suficiente, voltou porque gostou. Não, tem que ser respeitado, é o momento de cada um. Todo mundo tem o seu tempo que a particularidade, né? A individualidade. Que precisa ser respeitado, né? Então, durante esse tratamento, ele é feito mais nos 3 primeiros meses mais próximo, que é para não perder de vista, e você acompanha até os 12 meses. E aí a gente teve um exemplo, teve uma paciente, ela fez o tratamento, isso é só um exemplozinho, ela fez o tratamento, já tinha mais de 5 anos que ela deixou de fumar. Quando chegou na pandemia da Covid, ela conseguiu superar e continuou sem fumar. Só que teve uma outra intercorrência na vida dela, ela voltou a fumar. Então, acabou chegando ao meu conhecimento e ela pediu ajuda. Então, eu tentei localizar um núcleo para que ela voltasse. Ela disse, olha, eu sou exemplo, eu sou referência. No grupo que eu participava, eu era exemplo, porque você é muito elogiado quando você consegue superar essa dificuldade. Claro. Isso é até bom, né? Esse reconhecimento é motivador, né? É ótimo porque serve de exemplo. Por exemplo, nós tivemos, foi dia 17 de março, o HU fez uma mobilização para absorver para receber novos pacientes fumantes. Então, eles fizeram uma grande divulgação e surgiram 68 novos pacientes interessados em parar de fumar. E aí, o que foi que eles fizeram? Nesse primeiro contato grupal, de receber aquele novo paciente, eles trouxeram 2 pacientes, um de mais de 60 anos e um com menos de 40 anos, que eles tinham conseguido parar de fumar. Então, aquilo é um estímulo eu achei muito interessante. Os 2 depoimentos, o mais jovem dizia, eu fumei de 18 a 25 anos e eu consegui parar de fumar. Se eu conseguir parar de fumar, vocês não desanimem, vocês também, é possível que vocês também consigam. Já o paciente mais idoso, ele disse, mais de 5 anos também sem fumar, disse, é o maior orgulho de eu estar nesse momento aqui, passando essa energia positiva. Vocês também podem conseguir. Então, é um estímulo muito grande. Maravilhoso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa à senhora. Suponhamos que os prefeitos que nós falamos aqui, vereadores, a comunidade do interior, queira se engajar para ter esse núcleo lá no município. Como é que a pessoa deve fazer para ter esse contato? Basta mandar aquele e-mail e a partir daquele momento já se inicia essa estruturação? Quanto tempo demora em média? Às vezes, porque nós temos municípios que já têm equipes capacitadas. A gente tem uma questão da rotatividade de profissionais, eles mudam muito, os profissionais de municípios, mas a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas, de profissionais de todas as áreas da saúde já capacitados. Mas se o município quiser, ele sabe que ele pode nos procurar. É só colocar o secretário municipal de saúde procurando a gente. O que acontece? Eu tenho uns 3 municípios, porque a gente aguarda. Depois da pandemia, a gente achou cômodo, achou bem legal assim o INCA fazer essas capacitações. O ano passado, o INCA promoveu 2 capacitações, uma no início do ano, outra no final do ano. E esse ano eles tinham marcado uma para o começo de maio, que eles adiaram para o 2º semestre. Quando o INCA faz essa capacitação, é muito mais cômodo para a gente. Mas aí tem uns 3 municípios aqui próximos de Maceió que eles nos procuraram para poder implantar o programa, porque existe uma questão
eles vão para o médico e o médico receita o medicamento. Mas a gente não pode disponibilizar para nenhum paciente que não esteja inscrito no programa. Entendi. E aí isso é uma dificuldade. Reforça a importância, né? Aí o que foi que eu combinei? Nós somos, a nossa equipe, somos 3, 2 assistentes sociais e uma enfermeira. Eu já conversei com elas assim que passar, porque essa mobilização toda em torno do dia 31 não permitiu que a gente avançasse nesse aspecto. Mas a gente já se disponibilizou, já conversei com elas para que a gente faça uma capacitação emergencial com esses municípios que estão solicitando. Tem mais ou menos uns 6 municípios que estão precisando dessa capacitação. Assim, que é muito bom para a gente quando o município procura, olha, eu quero implantar, o que eu preciso fazer? Aí a gente pode dar o esclarecimento e agora a gente está esperando esse retorno. Se o INCA demorar para informar da capacitação, a gente vai antecipar a nossa aqui. Muito bom. Dar noções, assim, a capacitação, ela é muita informação, a gente dá o básico, mas é assim. E é continuada no final das contas, né? Ninguém atravessa um rio se não molhar o pé. Às vezes a gente tem medo, molha um pouquinho. Quando você molha um pouquinho, eu acho que eu vou levar. É progressiva, né? Exatamente, e é isso que a gente quer continuar fazendo com eles. Muito bom. Estou na torcida para que na nossa próxima entrevista a gente tenha, no mínimo, metade do estado aí já integrado, viu? Eu vou aproveitar esse minutinho final para facultar a palavra à senhora, de modo que possa passar o telefone de contato lá da coordenadoria e o seu recado para a nossa audiência também. Pode usar essa câmera aqui para falar diretamente com eles. Certo. Então, nós temos o e-mail, tabagismoalagoas@gmail.com, e nós temos também o número 3315-1907. E temos também um parceiro nosso, que são os farmacêuticos. Quando eles buscam um medicamento através da farmácia central, a CAF do estado encaminha para a gente e a gente entra em contato com eles. Então, como se eles fossem nosso ponto de referência para a gente montar essas equipes. E a gente se coloca à disposição. Eu quero agradecer a oportunidade. Quando você disse colocar em 50%, eu realmente não sei se a gente chega aos 50%, mas a nossa... Conte com a gente, viu, dona Inês? A nossa meta, pelo menos esse ano, é de 30%. É aquela conversa, eu vou devagarinho, É isso entendeu? mesmo. Eu não quero prometer uma coisa que talvez eu não tenha condições de cumprir. O que é importante é a gente nunca parar, né? Para que essas pessoas, sim, possam deixar esse vício no final das contas, né? Deixamos aqui o telefone agora para aquelas pessoas que quiserem entrar em contato lá com a coordenadoria, e eu tenho a certeza de que isso vai estimular também que novas pessoas apaguem essa ideia de acender o cigarro. Com certeza, Warner. E já que você colocou a disponibilidade de nos ajudar nessa missão, nós, coordenação estadual, vamos estar precisando. Nós vamos ter depois o Dia Nacional. Nós ainda vamos desenvolver outras atividades e espero que a gente aumente essa nossa parceria. Está aumentada, pode ter certeza. E agradeço bastante, Warner, por essa oportunidade. Não por isso, estamos sempre às ordens. Anota aí na nossa agenda de entrevistas, viu, Kennedy? Eu conversei aqui com essa simpatia tão dedicada a essa causa, a dona Eunice Canuto, que é coordenadora, né, responsável pela coordenadoria de controle, de combate ao tabagismo aqui em Alagoas. Essa entrevista fica disponível também no nosso canal no YouTube, para você que desejar compartilhar com aquele amigo, com aquele familiar que está tentando deixar, mas ainda não consegue, que é um pouco resistente, mas vai ter um olhar diferenciado, sem dúvida, a partir dessas instruções tão humanizadas que ela nos passou, tá bom? E se Deus permitir, em breve estaremos de volta aqui falando, claro, sobre saúde na tela da TV Assembleia. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.